Olá, amigo ortodontista, que bom você aqui para a nossa segunda aula da nossa Semana dos Alinhadores. Você acompanhou a primeira aula e viu que a gente tentou abrir a mente, o universo do que é possível fazer com o alinhador, que não existe aquela coisa engessada de somente um sistema ou somente uma empresa. Você pode melhorar os resultados financeiros e clínicos do seu consultório dominando os diferentes sistemas de alinhadores. E esse é o nosso objetivo dessa semana, abrir um universo que você melhore os resultados do seu consultório, que você domine as ferramentas, e essa segunda aula foca bastante em técnicas e vou começar falando um pouquinho do histórico do alinhador. Muitos colegas acham que o alinhador começou há 2, 3 anos, talvez o grande boom. Mas alinhador é uma coisa bastante antiga e você, conhecendo a história, vai saber falar com mais propriedade para o seu cliente e até mesmo numa roda de amigos ortodontistas. Eles vão falar, nossa, como o doutor tem conhecimento e sabe do que está falando. A gente precisa pensar um pouquinho nisso. Você, para vender um produto, você tem que passar confiança. As pessoas compram em quem elas confiam. Não é no mais barato. Pense nisso. Você, quando vai fazer uma compra, você pesquisa se aquele vendedor é de confiança. Você, sem conhecer, você não vai passar confiança, tá bem? Então, eu quero te levar para o ano de 1945. É isso mesmo, 1945, ano do primeiro alinhador estético. É muito tempo. Para você fazer uma ideia, 1945 estava terminando a Segunda Guerra Mundial. E tem muita gente achando que começou ontem, que inventou a roda ontem. Não é bem assim e a gente fala isso claramente. Em 1945, Dr. Harold Kesling inventava o primeiro alinhador estético, que é comercializado até hoje pela empresa TP. Kesling foi o criador da TP. Se você entrar aí no site da TP, você vai ver esse alinhador ainda sendo comercializado lá. Claro que muita coisa mudou de lá para cá, mas já se falava que através de um setup em modelos de gesso confeccionava os seus alinhadores, uma forma de mudar a posição de dentes. Viu que legal? E isso deu nome à empresa TP. Então é importante a gente saber do que a gente está falando e mostrar isso para o paciente. Olha, o alinhador é uma ferramenta que já vem de algum tempo, vem se aperfeiçoando e mudando, mas não é nada novo. Isso vai trazer uma certa confiança. Para você ter uma ideia, o primeiro artigo científico sobre movimentações dentárias com materiais termoplásticos foi em 1974. Gente, não tem nada novo. 1974 já estávamos falando de movimentação com materiais termoplásticos. O que é isso? Os alinhadores são materiais termoplásticos, por pressão positiva ou por vácuo, mas são exatamente isso que falava lá no artigo em 74. Em 1993 surgiu o Faça Você Mesmo, com o Dr. John Sheridan. John Sheridan apresentou o sistema E6, vendido até hoje, comercializado e dado cursos de como fazer esse sistema até hoje, que nada mais é que o Faça Você Mesmo, que é o que a gente aborda também nos nossos cursos e apresenta essa ferramenta que você vai tratar pequenas correções, aí sim, exclusiva para pequenas correções, mas que resolve muitos problemas no dia a dia do ortodontista, seja antecipação de remoção de brackets, seja recidivas, enfim, tem inúmeras ferramentas que a gente pode usar fazendo lá no seu consultório. Um baixo custo, um baixo investimento, você vai ver que é possível já iniciar. Amanhã mesmo, no dia seguinte, após você fazer o seu curso e começar a entender essa técnica, você já pode começar a tratar os seus clientes. E entendendo o Faça Você Mesmo, você vai entender o que os alinhadores com uma tecnologia mais avançada fazem, que nada mais é que um ponto de pressão para um espaço requerido, um espaço criado. Então vale a pena conhecer esse sistema Faça Você Mesmo. Em 1997,
foi criada a Align. A Align não foi criada por dentistas, foi por alunos de MBA. E em 1999, a Invisalign é introduzida ao mercado norte-americano pela Align. E aí comercializando e vendendo produtos para ortodontistas lá no mercado norte-americano. Em 2017, começam a cair algumas patentes da Align. Mais de 40 patentes da Invisalign caíram nesse ano, o que veio a mudar o mercado, abrindo a possibilidade de planejamento em softwares, mudando a forma que a gente fazia alinhadores até o momento. Os alinhadores que a gente fala in-house, que eu faça você mesmo, porque abrindo a possibilidade de usar aquele conhecimento já adquirido pela Invisalign para os nossos consultórios, para que a gente tivesse condições de, através de software, fazer a mesma coisa que eles faziam. E estima-se que anualmente, desde 2017, mais de 20 patentes caem todo ano. O que beneficia o mercado dos alinhadores, beneficia você, ortodontista, que quer fazer os seus próprios alinhadores no consultório. Hoje, você pode ter uma impressora aí no seu consultório, uma impressora 3D no seu consultório, com um baixo investimento. Você pode ter uma plastificadora no seu consultório e também os softwares de planejamento. Assim, fazendo o que as empresas fazem aí no seu consultório. Mas isso é um outro assunto para a gente conversar em um outro momento. Vamos abordar agora os diferentes sistemas de alinhadores. Você vai ver, alinhador não é uma marca. Alinhador tem várias formas de serem feitos, tá bem? Desde o setup ortodôntico, método faça você mesmo, que é o bolha abaulamento, bolha desgaste, ou um método combinado, que eu particularmente gosto muito. Vamos falar de cada um deles? O sistema de setup ortodôntico, lá antigamente, era feito em modelos de gesso. Hoje, com os softwares cada vez mais acessíveis para o nosso consultório, inclusive nós temos softwares de planejamento virtual gratuitos. Você pode fazer os seus planejamentos aí no seu consultório. Então, a gente praticamente não faz mais setup em modelos, porque demanda muito tempo, acaba fazendo um pouco de bagunça no consultório e o que a gente busca é praticidade. Então, a gente trabalha muito com setup virtual. Tá? O setup virtual é o que as empresas utilizam. É um planejamento em software, tudo digital, você encaminha a documentação, os arquivos STL adquiridos através de um scanner, onde é feito o desenho, o planejamento daquela movimentação. E é uma excelente ferramenta de marketing e orientação para o seu paciente. Você mostrar para ele todo o tratamento, como vai evoluir, seja para ortodontia fixa, seja para alinhadores, você vai conquistar o seu cliente. Pense nisso, você vai poder aumentar os resultados, porque traz mais credibilidade e agrega valor ao seu tratamento. Imagina você mostrando para o seu paciente imagens de software. É muito diferente do que você ficar tentando mostrar ele raio-x lá na luz. Você está vendo, essa ponta do canino tem que encaixar aqui. Ele não está entendendo nada. Quando você faz esse planejamento virtual, ele começa a visualizar coisa que 99% dos ortodontistas não estão fazendo. E você sai na frente. Ele vai falar, poxa, esse doutor é diferenciado. Você pode cobrar até mais caro por isso, porque você agregou o valor no seu tratamento, tá bem? E hoje, com a queda das patentes, nós temos muitas empresas fazendo os alinhadores, criando alternativas comerciais para você. Você vai precisar se credenciar e entender as características de cada empresa. Faça isso, se credencie em várias empresas. É importante, elas são laboratórios que vão te entregar uma ferramenta para solucionar problemas, algumas com pacotes ilimitados, algumas com condições financeiras que adequam mais o seu consultório. Enfim, você vai precisar conhecer a característica de cada uma delas. O importante, e a gente gosta de mostrar esse artigo do Dr. Maurício Accorsi, que faz uma analogia a Black Mirror, uma série da Netflix, aonde nós não podemos virar marionetes, fantoches na mão das empresas. Como eu já disse, as empresas têm que ser como laboratórios protéticos.
Elas atendem às nossas necessidades e não nós atendermos às necessidades deles. Nós não podemos aceitar pressão de venda, 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 venda. Não é esse o caminho. Muitos colegas na pressão por venda estão ficando endividados, vendendo tratamentos a baixo custo, aonde se precisar de um retratamento, ele vai ter que custear de novo e acaba saindo do próprio bolso. Então tenha muita atenção, muito cuidado quando no embalo, no calor da emoção, você quer vender uma marca para entrar no hall dos top doctors, muito cuidado. Faça isso se você tem a segurança para isso. Se não, escale, faça a curva de aprendizado, entenda tudo até chegar lá. O que a gente não quer ver é o que já está acontecendo. Pessoas que não conhecem, não dominam, se endividando porque fechou um tratamento, não fechou da maneira correta, não entendeu os sistemas e achou que ficaria somente numa sequência X, cobrou por aquilo, quando na verdade vai precisar de novas sequências e não foi previsto isso no momento de passar o orçamento para o seu cliente. Então, conheça. É muito sério e você vai ter que entender tudo isso se você quer trabalhar com os alinhadores. E a pergunta que fica, você faz Canon? Não é estranho? Não sou estranho para você? Doutor, você faz Canon? Claro que não. Você faz fotografia. É isso que fazemos. É a mesma coisa. Você faz Invisalign? Não, doutor. Você faz ortodontia. Você é um ortodontista. É a mesma coisa que eu sair divulgando lá na minha fachada do meu consultório que eu faço Morelli. Eu nunca vi um ortodontista fazer isso. Eu faço ortométrica, eu faço Morelli, eu faço 3M. Você já viu algum ortodontista que faça isso? Agora, quando você fala que a marca é boa, entenda, eu não estou falando mal da marca. Eu estou falando que o ortodontista tem que abrir o olho, porque quando o ortodontista fala que é a marca que trata, que aquela marca é boa e só ela que pode tratar, você está tirando o crédito de você mesmo. Isso vai dar liberdade para que a marca amanhã abra uma loja no shopping e venda direto ao seu cliente. E você, que falou que a marca é boa, não vai poder reclamar. Isso é muito sério, é preciso pensar nisso. A marca está certinha, ela está ali para te oferecer o serviço. Ok, ela está fazendo o papel dela, ela está correta em fazer propaganda, te fornecer material de propaganda. Errado é quem está comprando errado. Entende? Nós precisamos valorizar o ortodontista. Essa é a campanha. Valorize-se. Se você não se valoriza, não espere que o seu cliente vai te valorizar. Então, é o ortodontista que tem que estar no controle. É você que é responsável por todo e qualquer resultado. Até mesmo porque, quando você aprova a confecção dos alinhadores numa empresa, lá tem um lugar que você está concordando e assinando que toda e qualquer responsabilidade do tratamento é de quem? Sua. Se não der certo, não adianta mandar uma mensagem para a empresa falando que não deu certo. A responsabilidade é totalmente sua, tá bem? E aí a gente fica perdido no mercado com muitas opções. Cada dia que passa, vai começar a vir mais representante comercial bater na porta do seu consultório, te oferecendo alinhadores. São muitas opções. E aí você começa a dar um bug. Qual usar, por que usar? É complexo. Vai precisar entender da base. Isso vai te evitar a cair em ciladas, tá bem? Muitas dúvidas virão. E para solucionar essas dúvidas, você deve estar querendo me perguntar: André, mas da onde começar? Por onde começar? O que fazer então para trabalhar com alinhadores tendo segurança? Comece do começo. Comece do básico, como nós fazemos em tudo na nossa vida. Na ortodontia foi assim, começou a tratar casos básicos. Você, ortodontista, não caia nessa cilada. Trate casos básicos. Não que alinhador não consiga tratar casos complexos, trata e muito bem.
Mas não depende da empresa A, B ou C, depende de você, ortodontista. Se você é um ortodontista que já trabalha há muitos anos com alinhador, já fez muitos casos, já passou essa curva de aprendizado e vai tratar um caso complexo, como por exemplo um caso de 4 extrações, um preparo para cirurgia ortognática, mas você tem o domínio e a experiência para isso, o alinhador funciona perfeitamente, é uma excelente ferramenta para o nosso dia a dia. Agora, se você é um ortodontista que não conhece os princípios biomecânicos dos alinhadores, nunca tratou nada nem próximo daquilo, por que você vai se arriscar em fazer um caso desse? Você se sente seguro a iniciar esse caso que você está se propondo a tratar? Pense nisso. Realize tratamentos que você tem segurança. Agora, não pode ficar de fora desse mercado. Tem que começar. E comece do começo. Comece do início. É uma redundância, mas que é fundamental eu frisar para você, ortodontista. E para isso, eu acredito muito na curva de aprendizagem. Você vai precisar entender a curva de aprendizagem dos alinhadores, aonde eu segmentei ela em 3 partes. A primeira, faça você mesmo. Comece fazendo os seus próprios alinhadores para pequenas correções e entenda como funciona, entenda como fazer os seus próprios alinhadores. Depois que você entender os princípios biomecânicos, aprenda a ortodontia digital, entenda o fluxo digital, vai otimizar o seu consultório, vai trazer resultados também no sentido de demonstrar para o seu paciente, seja por ortodontia fixa ou não, com alinhadores, seja para você entender aquela mecânica, tirar uma dúvida, porque através do software você consegue mensurar desgaste, simular tratamentos. Então vamos lá, comece o sistema faça você mesmo, entendeu, dominou, some a ortodontia digital e depois de entender de ortodontia digital como os softwares funcionam, você vai se credenciar às empresas. Por quê? Credenciando-se às empresas, dominando esses 2 primeiros passos, você vai ter condições de discutir e entender aquele vídeo de planejamento, aquela tabela de movimentações, entender se é um caso que vai levar muitos alinhadores, se é um caso que vai depender de muito refinamento, você vai precisar de pacotes ilimitados. Isso vai influenciar na sua decisão de qual pacote contratar. Você vai contratar certo, sem riscos financeiros para o seu consultório. Agora, você entendendo que aquele caso pode ser um caso que vai ficar em menor número de alinhadores, você já pode contratar uma empresa que tenha custo menor para X número de alinhador, que você paga por alinhador, porque você sabe que não vai ser um caso que vai depender de muitos refinamentos. É um caso que tem previsibilidade alta. Então, vou precisar entender de previsibilidade, vou comprar uma bola de cristal, como é que vai ser isso? Não, isso vem do conhecimento de planejamento virtual. E quanto mais você fizer, mais você domina. Tudo bem? Então, siga esses 3 passos. Você vai se dar bem seguindo assim. Vai evitar surpresas indesejáveis, como adquirir um produto e precisar de 2, 3 vezes daquele produto. E aí a conta não vai fechar. Tá bem? E lembre-se, muita gente fala, André, mas um mar calmo nunca fez bons marinheiros, é preciso grandes desafios para que eu fique bom. Tudo bem, mas lembre-se, você não é um marinheiro, você é um ortodontista. Se você já começar com um caso complexo, e certamente você vai ter dificuldades em transformar esse caso complexo em um caso favorável e ter bons resultados, você vai se frustrar já no início. E aí vai abandonar a ferramenta e vai falar que os alinhadores não servem. E não é por aí. Você que não fez o caminho correto. Você quis inverter a ordem das coisas. Então, o ortodontista tem compromisso com o resultado e não com a ferramenta. Tá bem? Use sim o alinhador, mas dominando. E aí, quero te apresentar agora o Faça Você Mesmo. Uma excelente ferramenta. Como eu disse, começou
lá com o sistema E6 comercializado pela Dentsply, que a gente modificou, que a gente tornou e deixou de uma maneira um pouco mais acessível para qualquer consultório de ortodontia, onde você consiga fazer no seu consultório sem grandes investimentos, utilizando gesso, resina flow, placas de acetato, materiais que a gente tem no dia a dia do consultório sem ter que fazer grandes investimentos, tá bem? Sistema bolha que a gente trabalha criando um espaço no modelo de gesso, fazendo inicialmente pequenos desgastes já para contar como ativação. Desgastes esses feitos no modelo de gesso, porque quando eu termoplastifico, o meu plástico vai penetrar nesse desgaste, já vai ser um ponto de pressão. Lembrando que os alinhadores trabalham empurrando os dentes. Isso já é um princípio diferente dos brackets, que a gente vai conversar isso um pouco mais à frente. E aí a gente coloca a resina no modelo de gesso, porque quando eu termoplastificar, eu criei um espaço, uma bolha para onde esse dente vai poder se mover. Gente, isso resolve muitos casos no consultório. Como eu disse na aula anterior, treine o seu clínico a visualizar pequenos apinhamentos. Treine o seu clínico a visualizar pequenas rotações. Mostre isso ao paciente. Certamente aquilo é uma coisa que incomoda ele, mas que ele não pensa em colocar aparelho fixo para resolver aquilo. Apresente a solução dos alinhadores. E lembre-se, é muito mais fácil você ter um bom lucro tratando pequenos casos, pequenas correções, do que casos complexos. Os casos complexos são aqueles que te tiram o sono, te traz mais perturbações. Vai precisar de mais ferramentas para o seu dia a dia. Então, pense nisso. Deixe tudo mais simples. E para as consultas seguintes, vai bastar você ter um alicate para fazer a ativação, no máximo 2. Então, gente, o investimento é muito baixo para fazer o faça você mesmo. Muita gente gosta de falar, mas e a marca? Eu gosto de postar a marca. Crie a sua marca. Nada tem mais valor do que o seu conhecimento. Você pode fazer sim, como eu fiz, uma caixa super bonitinha com o nome do meu produto. Você pode me mandar uma mensagem que eu te mando essa imagem, você vai ver que legal que ficou. Personaliza a sua caixinha, a sua embalagem. Então, você pode criar a sua marca e isso tem muito valor. Não é porque você fez no seu consultório que você vai vender e gastou pouco que você vai vender por um valor baixo. Muito pelo contrário, você está vendendo o seu conhecimento, aumentando o seu lucro em até 1.000 a 2.000%. Pode confiar que você vai ver que vai trazer excelentes resultados para o seu dia a dia. Então, pessoal, faça você mesmo. Vou mostrar um caso clínico que tem todo dia no consultório. Basta você ficar atento e treinar esse clínico para isso. Paciente que fez um tratamento de ortodontia fixa, tinha um apinhamento, uma classe 2, terminou o tratamento muito bem, caso maravilhoso, com as guias, tudo certinho, e retornou para a gente após algum tempo com uma rotação do dente 32. Imagina você falando para o seu paciente que você vai novamente instalar brackets e que vai ser necessário que ele fique aí 4 a 6 meses para resolver esse problema de brackets. Certamente ele não vai ficar feliz com você. Certamente ele não vai sair satisfeito do seu consultório. Agora, imagina você apresentando isso para ele de uma forma diferente. Olha, meu amigo, eu só vou precisar remover essa contenção, nós vamos moldar e eu vou fazer um aparelho removível que você vai ter o compromisso comigo de usar, bem usado, 23 horas por dia, vai poder tirar para alimentar e para higienizar. Não vai interferir na sua estética. Provavelmente poucas pessoas vão perceber que você está usando e é o aparelho do momento. É o aparelho que os artistas utilizam, que as personalidades utilizam e você vai estar fazendo aqui. Ele já vai pensar no custo. Nossa, eu vou ter um alto custo. Pense bem, você pode cobrar a mesma mensalidade que você cobraria aí no seu aparelho que você falou que ele utilizaria de 4 a 6 meses. Vamos fazer conta novamente? Se você pegar esse paciente, cobrar R$200 de mensalidade de um bracket estético, e usar 6 meses são R$1.200.
mais 1.200 dá R$ 2.400 de custo para usar um aparelho fixo por 6 meses. Agora, esse paciente tratando em no máximo 2 meses, a sua mensalidade vai ser de R$ 1.200 se você tratar esse paciente em 2 meses. São contas. Você pode propor isso para o seu paciente. Olha, eu vou tratar você por R$ 2.400. Pode ser com Bracket, 6 meses, ou pode ser com os alinhadores, que é um aparelho super moderno. Você não precisa falar que é de marca A, B ou C, são alinhadores estéticos. Por isso a importância de você divulgar e comercializar alinhadores e não uma marca. Tá bem? Claro, você não vai falar que é uma marca A e pôr uma marca B, não é isso. Você vai falar alinhadores estéticos, eu vou resolver o seu caso em 1 a 2 meses. Porque é uma pequena rotação que a gente resolve com muita tranquilidade. O paciente vai ficar satisfeito e vai certamente optar pelo tratamento no menor tempo. Ah, André, mas ele não vai pagar R$ 2.400, sendo que eu acabei de tirar o aparelho e aconteceu isso. Bom, vamos e convenhamos. Você acabou de tirar o aparelho. Pode ter sido um erro na instalação da contenção 3.3. Como ele é de baixo custo, propõe a ele, olha, tudo bem, molda o seu paciente, faz o alinhador para ele. Você não precisa nem cobrar, porque você acabou de tirar o aparelho e pode ter sido um erro seu. Você não vai ter que gastar com brackets. Você não vai deixar o paciente insatisfeito por ter que voltar a usar brackets. Você resolve o problema dele e o seu com um custo muito baixo, num tempo muito reduzido. Corrigiu, molda, capricha na contenção 3.3, faça ela de forma bem adequada e resolve um problema que poderia gerar até problemas maiores como um processo no seu consultório. Tá vendo como o alinhador pode ser uma ferramenta incrível no seu dia a dia? E eu estou falando de versatilidade de uso. Você conhece, você aplica. Acredite nisso, você vai ver como você traz grandes resultados para o seu consultório. Tá bem? Então aí um antes e depois, para você verificar como mudou em questão de 1 mês e meio, no caso desse paciente, nós chegamos a esse resultado, vai ser feita uma nova contenção 3.3 e o paciente está muito satisfeito. Tá bem? Então falei para você 2 maneiras de fazer isso, cobrando e ganhando muito, faturando muito com isso, sem ter que gastar com a empresa, e falei de uma maneira de resolver um possível problema, que a gente sabe que infelizmente pode acontecer. Vou falar agora para vocês do método combinado, que eu gosto de chamar de livre. Por que livre? Porque é um método que eu uso tudo que eu conheço, eu faço uma salada de fruta, muita gente fala híbrido, né? Você pega todo o conhecimento que você tem e aplica da melhor maneira para o caso. Se o caso pede alinhador sequencial, às vezes eu usei um alinhador sequencial e ficou faltando um pouquinho. Para que eu vou pagar a empresa para fazer um novo refinamento? Eu faço o refinamento ali no meu consultório, faça você mesmo. Isso é ser híbrido. O paciente está com ortodontia fixa, quer remover o aparelho, ainda falta dar aquele offset no canino inferior, que eu também sei que você tem esse caso aí no consultório. Remova, faça um agrado para o seu paciente. Por quê? Você consegue fazer esse offset usando os alinhadores estéticos, faça você mesmo. Tá vendo como se torna prático? Porque é desagradável o paciente todo mês no seu consultório. Doutor, que dia que eu tiro? Que dia que eu tiro? Que dia que eu tiro? Ele quer um sorriso, ele quer mostrar aquele sorriso, mas ele não está vendo aquele pequeno offset, aquele pequeno torque que ainda falta fazer. E você, com que bom ortodontista que é, quer se esmerar, trabalhar melhor aquilo. Combine com ele, olha, eu vou tirar, mas você vai continuar usando um aparelho removível. Tudo bem, você usa 23 horas por dia, mas você vai ter o benefício de tirar, poder comer o que você quiser, vai poder fazer um clareamento junto com isso, tá ok? Eu tenho certeza que ele vai aprovar, vai continuar pagando a mensalidade, como você combinou com ele, e tá tudo certo, porque o seu custo para isso é muito baixo. Tá bem? Então pense nisso, use as ferramentas que você tem. Não tem problema nenhum. Você pode tratar um arco com brackets e um arco com alinhador. Qual o problema disso? Tá bem? E eu quero mostrar um caso para você. Quero mostrar um caso de um tratamento híbrido, no qual esse paciente ia fazer um tratamento
com alinhadores sequenciais para uma empresa. Porém, estava ficando muito caro, um alto custo. E uma maneira de reduzir esse custo foi optar por um tratamento híbrido. O paciente topou porque ficou mais barato para ele também. E o doutor aumentou o seu lucro real no consultório. Ele tratou o arco superior com alinhadores, que é um arco que apresenta e aparece mais, e no arco inferior ele optou pelo tratamento com brackets. Então ele começou com o tratamento com brackets no arco inferior e tratou 3 meses e meio com alinhador o arco superior. Então 3 meses e meio o arco superior com alinhador e 6 meses o arco inferior. Na verdade, um pouco menos de 6 meses. Observe o resultado. Ele começou o arco inferior dia 31/1 e dia 2/6 ele já tinha o caso completo. Então, em 6 meses de tratamento, você atendeu a expectativa do paciente, tratou de maneira rápida e efetiva. Isso é usar o seu conhecimento. E lembre-se, o segredo está no diagnóstico e no planejamento, e não na ferramenta. Você, ortodontista, é e sempre será a peça fundamental para esse tratamento. Para trazer melhores resultados para o seu consultório, você vai ter que entender os princípios de empurrar, abraçar e ancorar, tá ok? Por que empurrar? Empurrar porque os alinhadores trabalham empurrando os dentes. Ele não trabalha puxando, assim como os fios ortodônticos. Então, todo movimento que você for planejar tem que ser dente a dente, pensando sempre no empurrão dos alinhadores. Será que esse alinhador vai empurrar bem esse dente? Se é um dente que vai ser extruído, por exemplo, um incisivo lateral, que é um dente um pouco cônico, tem que fazer uma extrusão, tem lugar para empurrar esse dente? Será que vai dar certo? Um segundo conceito é o abraçar. Será que o meu alinhador abraça bem esse dente? Será que eu tenho corpo? Esse dente tem uma coroa boa para o abraço? Será que não é uma coroa curta? Se você tem coroas curtas, diminui a previsibilidade, porque diminui o poder de abraço do alinhador. Então, tudo isso no momento de planejar, você vai ter que levar em consideração. Se é um dente que eu tenho aonde empurrar, se é um dente que recebe bem o abraço, se eu tenho uma boa pega, e se eu não tenho, eu preciso no sentido de ancorar, eu preciso melhorar a pega desse alinhador nesse dente. Se eu tenho dentes com coroas longas, eu tenho um bom abraço, eu posso ceder um pouco a parte de ancoragem. Se eu não tenho coroas longas, dentes volumosos, eu preciso ancorar melhor meu alinhador. Tem movimentos, por exemplo, movimento de intrusão. Sempre que eu realizo um movimento de intrusão, eu tenho que aumentar a ancoragem, eu tenho que aumentar a retenção do meu alinhador. É preciso sim conhecer cada um desses movimentos. Você não pode ficar na mão porque não pensou nisso no momento de planejar. Isso interfere na previsibilidade, no resultado do seu tratamento ortodôntico, tá bem? Alinhador estético não é mágica. Não adianta você pensar, basta eu encaminhar para uma empresa, receber o produto aqui na minha clínica e dar para o paciente usar. É muito além disso, é muito sério. E você, seguindo esse passo a passo que eu estou te falando, você vai ter sucesso, vai ter excelentes resultados. Deixo aqui o meu convite, venha participar da nossa aula número 3. Você vai ver que tem muitas dicas para você alcançar esse sucesso no seu consultório, trabalhando com alinhadores, tendo excelentes resultados e sem gastar muito. Só te agradecer, você que ficou aqui, assistiu todo o curso, você está vendo que tem como mudar a realidade do seu consultório trabalhando com alinhadores, tá bem? Te espero lá!